Gente, agora 8h09 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Eu vou até abrir, peraí que eu vou abrir aqui, você pode conferir esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais, reprise na Plena TV. Eu estou abrindo aqui a capa do... Esse que vai ficar aqui, não é? Livros presenteado pelo autor sem estar autografado, não vale. Com certeza. E esse aqui tem, então já estou abrindo aqui, Adriano, pra gente sortear, tá, Edmundo? A gente vai sortear esse livro, tá aí o Betaí, eu já tirei a capa, mas tem que ter. E uma das alegrias que eu tenho, uma das coleções que eu faço, ou pelo menos essa coleção eu faço, é de todos os entrevistados que a gente faz com livro, com lançamento, eu vou querer no próximo, né? Para que você... tá aqui também o marcador. Para que vá lá para minha coleção devidamente autografado. Eu tenho alguns lá. Valdir Cândido de Carvalho, tem de Edmundo Siqueira. Tá tudo lá na minha mini biblioteca lá. Alano Barcelos, eu tenho muita admiração pro Laninho, né? Saudoso Laninho. E tantos outros que a gente teve, o Osório também, a gente teve a oportunidade de bater um papo, enfim. O Gildo Henrique também, tem o livro dele lá, autografado, tá aqui, Bom dia, prazer em ver e ouvir meu mestre e amigo professor Adriano. Gildo também, grande dramaturgo, romancista também. Está com um livro que foi recém-publicado. Sim. E eu quero trazer aqui o Edmundo Siqueira nessa bancada com a gente. Hoje estamos conversando com o Adriano Moura, que é professor, poeta, dramaturgo, e a gente já falou aqui sobre o seu novo livro, A Inocência dos Mortos. Eu pedi ao Edmundo, né, daqui a pouco, a hora que a gente for finalizar o programa, já está tudo cadastrado aqui e todos que estão participando aqui estão concorrendo automaticamente a esse livro que eu mostrei aqui do Adriano Moura, que é o Invisíveis, né? E porque o novo tá para sair ainda. Já está editando, né? Já tá ele já está editado, ele está naquela fase que a gente chama de pré-venda, né? Que é o momento em que as pessoas vão adquirindo o livro antes dele sair da gráfica. Como é que faz para adquirir? Só entrar no site da editora Patois, que é a editora, né, que fez a edição, né, de Invisíveis. Deixa eu copiar aqui, então, editora Patois. Editora Patois. E ali tem o link da pré-venda. E aí a pré-venda vai até dia 5 de maio. E aí, a partir do dia 5 de maio, né, inicia, né, a venda, né, propriamente dita. Né? E aí, com o evento de lançamento, aqui em Campos, o evento está previsto para o dia 7 de junho, né, lá na Casa Criativa Santa Paciência, e a partir daí, né, fazer aí alguns eventos literários. Eu estou ensaiando um espetáculo teatral que é uma adaptação do romance. Aí eu sempre faço a vendinha casada, né? Legal. Eu escrevo o livro, mas já pensando na adaptação dele para o teatro. Vou buscar aqui para ver se eu já posto lá o link certinho para ir direto no livro. Isso. Edmundo Siqueira, por favor. Adriano, a gente estava falando sobre literatura e outros assuntos. Entrevistado bom é assim, os temas vão surgindo e na conversa a gente vai relembrando e redescobrindo algumas coisas. Eu lembrei aqui do Jefferson Tenório, que teve o livro dele, O Avesso da Pele, não sei se você acompanhou, censurado aí na... Enfim, tem umas fake news envolvendo o assunto, que fala que era um programa do governo federal, não era, que o livro estava exposto. Mas, enfim, é um livro polêmico, né, porque gerou polêmica, mas é literatura. E como você vê essa censura, essa polêmica que deu em torno do livro do Tenório? É interessante, assim, O Avesso da Pele, né, que foi prêmio Jabuti, se não me engano, ano retrasado, né, acho que um dos romances mais importantes, né, publicados pela literatura brasileira contemporânea, e porque ele parte de uma perspectiva, e aí daqui a pouco, né, a gente vai falar, né, de questões, né, de históricas, de patrimônio, que você comentou. Toda a história ela é narrada sob um ponto de vista. Então, quando um escritor escreve um romance,
né, ele escolhe ali qual vai ser o ponto de vista do narrador. Ou seja, quem é o narrador que está contando essa história. O narrador de Avesso da Pele é um personagem que, sem aqui dar spoilers, né, da obra do Tenório, né, mas é um personagem que vive uma realidade muito presente no cotidiano de grande parte da população masculina negra, que é o da violência policial. O que eu chamo de violência policial? Nós vimos esse ano 2 casos muito emblemáticos, né? Um com o motoboy e outro recentemente com o inquilino. Que caso emblemático é esse? No caso do motoboy, ele é esfaqueado, tem uma discussão com um homem branco lá, ele é esfaqueado, né, por esse homem, a polícia é acionada porque estava uma confusão, a polícia chega no local e vai direto no sujeito negro e já vai algemando para levar para prender quando ele era a vítima do esfaqueamento. Certo? Bastante emblemático. Né? É emblemático. O sujeito, o esfaqueador subiu, né, lindo, né, leve, solto e louro para o seu apartamento para pegar os seus documentos, a sua camisa, sentou no banco de trás da viatura e a vítima foi lá atrás na caçamba, né? Então, assim, quando o Jefferson Tenório escolhe sobre que ponto de vista eu vou contar o Avesso da Pele, e aí, se você escolhe esse ponto de vista, a linguagem e os assuntos abordados têm de estar coerentes com esse ponto de vista. Aí a polêmica que gerou a censura por conta da narrativa, né, de uma relação sexual. Ora, aí eu não entendo como é que até hoje as pessoas querem censurar um livro que narram uma relação sexual como se relação sexual fosse algo que não se fizesse parte, né, do cotidiano das pessoas. Então, mesmo quem nunca fez sexo sabe como é que se faz sexo. E outro detalhe, o livro era voltado para um público que é um público do ensino médio. Adolescente já com 14, 15, 16, 17, 18 anos. Aí eu pergunto a você, que narrativa de uma cena de sexo, literariamente falando, vai ser uma grande novidade para um adolescente de 15, 16, 17 anos? Quer dizer, essa gente que defende a censura do livro por conta desse trecho especificamente, vive em que mundo? Né? Em que planeta? E vale lembrar que é um trecho, né? Não, e outra coisa, é só um trecho, e detalhe, e é um trecho que é narrado de forma extremamente literária. E aí criou-se aquele escândalo todo, né, como se o livro fosse uma grande obra pornográfica. Né? É mentira. É um trecho do livro. Agora, se sexo faz parte da vida, não tem como você contar a vida de um personagem sem que em nenhum momento a sexualidade seja abordada ali de determinada maneira. Eu vivi uma experiência de censura num projeto literário com 2 obras. Uma foi Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, e eu me lembro de ter lido Feliz Ano Velho, né, na minha adolescência, na escola, né, no ensino médio, eu devia ter 14, 15 anos. Né? E eu me recordo que isso eu estou falando de uma universidade privada. Tá? Essa censura não foi nem numa escola de ensino médio, não. Né? Numa universidade, ou seja, a gente já está falando com nível universitário, de alunos universitários dizerem que não iam ler o livro porque, em alguns momentos, né, falava sobre sexo. E aí eu respondi da seguinte maneira: ora, Feliz Ano Velho é uma espécie de autobiografia de um jovem estudante dos anos 70, aquela efervescência, né, da revolução sexual, da liberdade sexual. Você quer que a narrativa da vida desse sujeito em nenhum momento se fale de sexo, se fale de drogas? E aí, assim, ter literariamente, né, a questão da sexualidade abordada numa obra literária não é fazer apologia, né? Não é fazer apologia. Entende? Calma, Alex.
E aí as pessoas confundem. É. As pessoas confundem o que é o ponto de vista de uma narrativa, sob que ponto de vista de uma narrativa, né, o assunto está sendo tratado. E aí você tem a diferença, por exemplo, de você ter um mundo narrado sob a perspectiva de uma freira que vive no mosteiro isolada do mundo, ou a realidade sob a perspectiva de um estudante, né, universitário dos anos 70, ou de um homem negro, né, de uma periferia que em algum momento é vítima de violência policial ou qualquer outro tipo de sujeito. Então, a história a ser contada, ela precisa ser coerente com o universo do personagem. Tá? Até que ponto você acha que Não, só porque essa... Engraçado como é que a tecnologia é, né? A Siri, que é a assistente de voz do iPhone, do meu celular, ela está desativada, de todas as funções dela desativadas, mas ela sempre está fazendo isso. Fui pesquisar por que a Siri do nada aparece no meio da conversa. É que a Apple está correndo atrás do prejuízo para a Alexa. Então ela do nada aparece aqui tentando se aparecer ou alguma coisa assim. Se tá ruim para assistente de voz do iPhone, imagine para nós. Procurando emprego. Adriano, você não acha que essas polêmicas não vendem mais livros? Até que ponto você acha que a arte ela tem esse viés de provocação? E até que ponto a censura deve ser combatida justamente com essas aberturas? Enfim, você acha que isso é sempre muito ruim ou isso pode gerar algum tipo de ganho para... Não, depende, porque a gente está num momento muito perigoso, né, mundialmente falando, tá? Isso não é só uma questão, né, do Brasil propriamente, é que tudo tem virado pauta moral, né? Tudo tem virado pauta moral e numa sociedade extremamente hipócrita, não é? Então, assim, o problema da censura é que a gente ainda vive num regime democrático, tá? Porque esse tipo de postura, numa situação em que a gente não estivesse com uma democracia muito resguardada, né? A liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, né? No sentido de quem adota esse livro, né? Que é o professor. Se a gente não tem uma Constituição, né, ou um sistema político que mantém esses direitos muito resguardados, em vez de a gente ter uma promoção da obra, a gente vai voltar aí a um estágio de queimar livro, né, de fazer fogueira com livro. Para o Jefferson Tenório foi maravilhosa a polêmica, porque, né, explodiu o livro no mesmo dia, né, na semana da polêmica, o livro teve assim... vendas aumentadas, vários professores, né, começaram, não, agora mesmo que eu vou adotar, né? Eu não atuo mais no ensino médio, mas se eu estivesse no ensino médio, a primeira coisa que eu faria seria, agora mesmo que eu vou adotar, vamos parar de hipocrisia, vamos parar de achar que seu filho não transa, vamos parar de achar que o seu filho de 16, 17 anos está aí só no beijinho. Entende? Conhece mais do que você. Exatamente. As pessoas vivem no mundo em que a moral ainda está assim, aquela moral do romance romântico do século XIX. Mas é tudo hipocrisia. Aí eu concordo com você. Enquanto tivermos um espaço de liberdade, né, de expressão, de combate mesmo à censura, essas polêmicas vão ser sempre bem-vindas. Agora, a gente sabe que a gente está num limite aí, né? A gente está sempre caminhando para uma tentativa de sistemas que tendem a tolir, né? Você acha de liberdade da gente? Então, eu estava conversando com uma pessoa essa semana bem conservador, né? Que tem uma série de pessoas que... E aí vem para esse campo político, muito, você falou, muito perigoso. Qualquer coisa que a gente fala aqui... Mas nós temos hoje, por exemplo, acho que um foi cassado ontem e o outro deve ser a qualquer momento. Políticos da extrema-direita que pregam que toda a esquerda faz parte daquela corrupção do governo Lula, buscado pela Lava Jato, né? Então, assim,
eu conversando com essa pessoa, só que o que eu quero mostrar aqui agora, o que eu quero apontar aqui é que existem problemas na esquerda, na direita, tem honesto na direita, tem honesto na esquerda, tem ladrão na esquerda, tem ladrão na direita, tem de tudo. Mas o que você acha desse... É falso conservadorismo, pode falar isso? Você falou hipócrita. Isso porque assim, quando você começa a falar mais abertamente, você passa a ser transgressor dessa realidade, desse mundo, desse pessoal. E aí você É a caverna de Platão, né? Não é? E tem uma escola cívico-militar que foi incrementada no governo passado. Queria que você falasse sobre essas... Tem algumas questões aí que a gente precisa pontuar. Primeiro, são os interesses econômicos e políticos, né, que estão por trás disso tudo. Que quando a gente olha para o cidadão, assim, de um modo geral, esse cidadão que diz que ele é de esquerda, que ele é de direita, que ele é conservador, que ele é não conservador, ele não tem a menor noção do que isso seja. Então, no caso, ser de direita no Brasil atualmente se reduziu à pauta moral. Então, se perguntar a qualquer pessoa o que é ser de direita para ela, qualquer pessoa que eu digo assim, né, de um modo mais no senso comum, ela pergunta, mas por que você é de direita? Ah, porque eu sou contra o aborto, porque eu sou contra as drogas, porque eu sou contra a união civil entre homossexuais, que eu sou a favor das armas. Eu falei, tá, e economicamente falando, você sabe qual é, né, a pauta econômica, né, de uma direita? Ah, eu sou liberal. Não. O que é ser liberal? Você me falou um monte de coisa aí que contraria tudo aquilo, né, que a gente poderia conceber, né, como liberalismo. Então, assim, as pessoas estão utilizando esses termos, esquerda e direita, sem ter a menor noção do que isso seja em termos de organização política e social. Aí reduz tudo, né, essa pauta moral, né, que na realidade não tem nada de conservadora. E eu sempre digo para as pessoas, existe uma diferença entre conservadorismo e atraso. O nome disso não é conservadorismo, o nome disso é atraso. Né? E atraso em nome de uma moral extremamente hipócrita. Agora, quem tem interesse econômico e político nisso tudo sabe dessa moralzinha hipócrita de grande parte das pessoas e utiliza isso como capital político. Então, o sujeito que está ali, né, dizendo que é a favor da família, né, da pátria, de Deus, vai olhar o cestinho de roupa suja dele. Né? Vai olhar o cestinho de roupa suja. Ah, que ele é contra o aborto, né? Vai olhar ali o cestinho de roupa. Eu acho lindo esse pessoal, não vou aqui entrar nessa questão de ser contra ou a favor do aborto, que é um outro problema também, que tudo virou ser contra ou a favor, sem discutir as problemáticas, né? Mas você vai olhando o cestinho de roupa suja, tá? De todo mundo que diz que é contra isso tudo, e você vai descobrir cobras e lagartos ali. Agora, publicamente, ele precisa atender a essa expectativa moral de grande parte das pessoas. Então, para isso, ele precisa alimentar, né, esse discurso de Deus, pátria e família, que aí a Márcia Tiburi, ela tem uma reflexão interessante sobre isso, que é como que os significados dessas palavras vão sendo esvaziados de sentido. Totalmente esvaziados de sentido. Direita, esquerda, pátria, Deus, família. Se a gente pensar essa tríade, Deus, pátria e família, isso sustentou a ascensão de diferentes governos fascistas no mundo inteiro. O lema de Salazar durante os 40 anos, né, do Estado Novo Português, né, foi Deus, pátria e família. Então, Deus, pátria e família sustentou uma ditadura que manteve, né, todo um processo de colonização no continente africano, torturou pessoas durante 40 anos, né? No Brasil também isso aconteceu durante a ditadura militar. Então hoje, toda vez que alguém vem e diz assim, que eu sou defensor da família, então levanta seu cesto de roupa suja para eu ver o que tem aí. E aí, concluindo essa hipocrisia toda em relação à própria sociedade de Campos dos Goytacazes, eu me lembro do seguinte, quantos conservadores de Campos dos Goytacazes foram às ruas, né, cobrar, ou vieram publicamente cobrar, né, a punição dos envolvidos no caso das meninas de Guarulhos?
Eu não vejo esse monte de gente que é defensor de família, né? De Deus, quer dizer, agora você tinha muitos figurões do high society campista, né? Da política campistas envolvidos naquele escândalo de pedofilia, de prostituição infantil. Eu não vejo esse monte de gente conservadora e defensora da família vindo a público, né? Inclusive algumas das pessoas envolvidas no escândalo, de vez em quando aparece aí em coluninha social, posando em evento social. Ué, mas cadê os defensores da família? Então, hipocrisia. Então, assim, enquanto a gente não resolver essa questão, né, ou colocar as coisas onde elas devem estar, né, exatamente, parar de hipocrisia, e discutir essas questões de um modo mais sério, com a complexidade que elas exigem, a gente vai ficar aí brigando contra comunista que come criancinha. Porque né, tem gente que ainda acredita no... É igual o palhaço da Kombi, sabe? Inimigos imaginários. Exatamente. Pontuar isso é muito importante. Aliás, o conservadorismo não tem nenhum problema em ser conservador, né? O conservador, de fato, ele quer conservar instituições. Ele acredita que a instituição não é que ela não deve ser mudada, ela deve ser conservada e ela é como se fosse um poste, né? Tem uma analogia de um poste. O poste deve ficar naquela posição, mas ele deve ser pintado de forma diferente, enfim, ele deve ser colocado uma luminária, né, de acordo com o tempo. O conservador ele não é um reacionário. Há o reacionário e há o conservador. O conservador, de fato, ele deve existir na sociedade, sem problema algum. O reacionário não. O que a gente vê na política atual é muitos reacionários. Né? E atraso, né? Porque eu falei, né? Não é conservador, né? É atrasado. Ele quer voltar um tempo idílico, atrás de um tempo que não existiu, né? Achando que fosse... Ele fala, mas no meu tempo a escola era melhor. Era melhor para quem, né? Quantos tinham acesso à escola, né? Então, assim, o que a gente produziu desde 88 para cá com a Constituição, uma Constituição vanguardista em muitas coisas, deve ser preservada a um custo alto. E o que foi visto agora recente é justamente a deturpação desse estado de coisas, dessa Constituição, dessa nova república que a gente criou, que muitos erros, muitas dificuldades, mas criou as melhores condições de acesso, um sistema único de saúde, exemplo para o mundo, né, que não é pouca coisa. Tentou universalizar o acesso à educação, não conseguiu, mas chegou perto. Acho que a gente deve buscar. Então, assim, se você falar em conservador que quer essas instituições se mantenham para chegar numa condição melhor, é uma coisa. Agora, reacionário, né, ele quer destruir. O reacionário ele é um subversivo, né, ele é um revolucionário. Né? Ele quer destruir as condições atuais para voltar a um tempo que nunca existiu. Então... A questão dessa questão desse conservador, e aí tem uma relação um pouco com aquilo que a gente conversou no início do programa, sobre a ideia das identidades. Tem um filósofo jamaicano chamado Stuart Hall, que ele fala de algumas concepções da identidade dos indivíduos, e ele trata desse sujeito pós-moderno, que ele chama de sujeito pós-moderno, que perdeu todas as âncoras estáveis, que até então eram consideradas estáveis, que eram as âncoras da classe social, a âncora da nacionalidade, a âncora da religião, raça e gênero. Então, o que ele aponta? Até o século XIX, até início do século XX, você dizia com uma certa precisão o que é ser brasileiro, a identidade, né, da nação. Você dizia com precisão qual era a religião, por exemplo, brasileira. Aí você fechava, né, no cristianismo, predominantemente o cristianismo católico. Você conseguia definir em termos de gênero, cada um dentro em caixas muito bem definidas, né? Você tinha predominantemente, né, a heterossexualidade, a homossexualidade, depois você tem, né, a bissexualidade, mas era tudo ainda mais bem definido e acreditava-se no Brasil como um local de democracia racial, e aí você tinha também definido, né, o que era exatamente o índio, né, que é indígena, o preto, o branco, o homem cordial, né, a ideia do homem cordial. Só que aí o século XX, né, principalmente a partir da Segunda Guerra, começou com uma revolução, né, revolução assim, em diferentes segmentos. Quer dizer, ocorreu-se em 50 anos o que durou lá 400 para acontecer em termos de mudança de comportamento, né, de visão de mundo. E aí o que a gente começa a perceber?
determinados segmentos sociais que ficaram assim, nossa, cadê minha âncora? Não é? Eu estou sem essas âncoras agora. Isso deixa todo mundo muito inseguro, que você precisa de um porto seguro, né, onde aportar. E aí as pessoas se deparam com uma série de redefinições de gênero, de raça, de corpo, de sexualidade, de identidade de nação. E aí, quando o sujeito diz que eu sou conservador, o que eu observo na maioria das vezes é que ele está pensando nesse mundo lá do século XIX, do início do século XX. Só que esse mundo não existe mais e não vai existir mais. Tá? E aí, assim, o que você está querendo conservar e para quem? Agora, se você quer conservar um estilo de vida do século XIX para você, sem problema. A grande questão é que é a tentativa de impor isso. Aí, só concluindo esse raciocínio, né, dos conservadores, eu trago a questão da união civil, né, entre homossexuais, porque a sexualidade é um dos pontos mais atacados. Né? E eu sempre digo o seguinte, se você é contra, por exemplo, a homossexualidade, né, o único direito que você tem é de não se casar com homossexual. Acabou aí o seu direito. Né? Mas o que a gente vê não é isso. Então você não pode ter 2 homens ou 2 mulheres beijando na novela, no filme, na revista em quadrinho, né? Na obra literária, entende? Porque o meu olhar conservador sobre a sexualidade, eu quero que se estenda, né, ao resto da sociedade como um todo. Então quero manter esses que não se encaixam dentro desse perfil conservador, segregados e afastados, né, de uma certa visibilidade que eu quero garantir só para mim. Aí é muito lindo, né? Eu quero, né? Eu sou a favor da democracia, mas eu quero visibilidade, representatividade somente para o grupo ao qual eu faço parte. Desculpa, Edmundo, tem um comentário aqui, vários comentários aqui também. Coloquei lá o link do seu livro para compra, a pré-compra. Né? A Wanda Terezinha, lá no Face, coloca: querido Adriano, perdoe-me pelo atraso, mas foi por motivo alheio à minha vontade. Ouvi-lo é sempre um grande aprendizado. Wanda, um abraço, querida, né? Lá, minha confreira, né? Lá da ACL, né? Da Academia Campista de Letras. Fernando Rossi está aqui também, Fernando Crespo Rossi. Adriano Moura, orgulho. E como é que... Quando eu errava na Continental, né? Falava uma coisa assim... Eu falava, gente, estou testando aqui para ver se vocês estão atentos aí, hein? Amigo Nogueira, bom dia. Não seria meu avô Valdir Pinto de Carvalho? Eu misturei José Cândido de Carvalho com Valdir Cândido de Carvalho. Né? Com Valdir Pinto de Carvalho. Valdir Pinto ao arquivo, né? Isso. Valdir Pinto de Carvalho. Quem dá nome ao CEPOP, eu tive a oportunidade também de entrevistá-lo algumas vezes na TV Planície, Osório Peixoto. Osório, autor do Mangue, né? Do Mangue. Eu acho que eu entrevistei ele com esse último livro que ele lançou, que foi, deixa eu ver se eu acho aqui, das obras, várias obras dele, 500 anos de Campos dos Goitacazes, em 2003 isso. Ele lançou essa obra em 2003, ele faleceu em 2006, ele estava morando em Cachoeiro. Adriano, já 8h37, a gente está caminhando aí para o final e a gente tem que falar um pouquinho de Campos. Especificamente, a gente falou sobre Campos bastante, mas falar especificamente sobre os temas que a gente propôs aqui. Vai eu citar a poesia para um grande poeta aqui, mas o nosso Álvaro de Campos, nosso Fernando Pessoa, né, talvez o maior, um dos maiores, ele fala: não serei nada, né, não quero ser nada, mas a parte disso eu tenho todos os sonhos do mundo, né, em mim. Você acha que a cultura de Campos é isso? A gente quer muito, mas acho que está fadado ao fracasso. Essa cultura que eu digo em relação principalmente a patrimônio, né? Essa relação mais profunda com o nosso patrimônio, tanto em termos de problematização, quanto em termos de conservação, né? Você acha que a gente está fadado ao não ser nada? Eu sou assim, embora eu tenha uma preferência também pelo Álvaro de Campos, né? Que é o
meu heterônimo preferido do Pessoa, mas eu acho que Campos é uma cidade que ela sempre foi e ainda é um celeiro, né, de produção cultural em diferentes segmentos, né? O que talvez aí a gente vai chover um pouco no molhado, né, em relação a algumas questões, toda vez que a gente fala em políticas públicas, a gente cai, né, na discussão acerca das políticas de evento, né? Então é uma cidade que até hoje ela não conseguiu, né, olhar a cultura para além do evento. E o evento ele é efêmero, né? O evento ele se extingue ali, né, no momento em que acaba, e ele deixa muito pouca coisa depois. Tanto que a gente teve um tempo aí atrás em que a cidade, que as pessoas dizem que foi a melhor fase da cultura, que tinha muito show, né? Muitas coisas, mas peraí, né? É legal ter show, mas um projeto, uma política pública de cultura não é só ter show, que o show acaba e ficou o quê depois dali, né? Agora, tem uma questão que eu acho que ainda deveria ser pensada e trabalhada mais, né, por diferentes, né, segmentos, né, que é a ideia do pertencimento e a relação de afeto com o espaço em que se vive. Então, quando a gente fala, por exemplo, da preservação de patrimônio, e a preservação de patrimônio ela está diretamente vinculada também a uma ideia de memória, né, cultural, né, principalmente a memória coletiva. Mas a memória coletiva ela é alimentada pela memória individual. E a memória individual ela é retroalimentada pela memória coletiva. Agora, não tem como falar em memória sem essa relação de afetividade e pertencimento. O que eu observo é que o campista, né, de um modo geral, ele não tem, eu não sei em que momento se perdeu esse vínculo afetivo com a cidade, né, e com o seu patrimônio, seja ele, né, material, imaterial, cultural, memorialístico. Tanto que, se você observar, por exemplo, quando a gente fala de uma gastronomia, né, e todo mundo enche muito o peito para falar do chuvisco, né, como sendo o representante gastronômico, né, da cidade, mas você vai, por exemplo, na maioria dos lugares, você não vê esse doce. Você encontra na feirinha, né, ali muito especificamente. A questão de alguns prédios históricos, né? E aí eu tenho visto, né, agora na retomada ali da reforma do Solar dos Airizes, né, e de vez em quando a gente ouve, né, falar lá do Solar da Baronesa, né, que vive, né, que está lá tombado, né, e daqui a pouco ele vai ficar tombado literalmente. Mas o que acontece, né, com esses prédios? Que pertence à Academia Brasileira de Letras. Pertence à Academia Brasileira de Letras. São prédios que eles vão sendo tombados, mas eles ficam sem sem uma força viva, né? Sem uma presença viva. E aí, para grande parte da população, ele é só um prédio. Então, embora ele tenha contado uma história há décadas ou séculos atrás, a partir do momento que ele fica ali sem uma função social, ele deixa de contar a história. E a partir do momento que ele deixa de contar a história, as pessoas deixam de ter uma relação de afetividade e de pertencimento com esse espaço. E aí, por que a gente não depreda a casa da gente? Por que a gente preserva a casa da gente? Porque a gente tem uma relação de pertencimento e de afeto. Agora, se a gente perguntar a grande parte da população, que relação de afeto e de pertencimento elas têm hoje com o Solar da Baronesa? Entende? Poucas pessoas sabem que existe aquele prédio lá, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né, de um prédio aqui do centro da cidade, o Hotel Gaspar, e que há alguns anos atrás eu montei um espetáculo chamado Matrioshka, né, e eu procurei, né, a gestão ali do Hotel Gaspar, eu sabia que ele estava fechado, e a ideia era da gente ocupar, né, um daqueles salões do hotel para ficar com o espetáculo durante um mês em cartaz ali, para criar essa ambiência de espaço mais intimista. A gente deixaria a parte da bilheteria, né, para o hotel, cuidaria da limpeza, né, desse andar especificamente, né, para receber o público, e foi totalmente negado. Quer dizer, então, e aí, o que é o Hotel Gaspar hoje? É um prédio. Então, é um patrimônio. Mas patrimônio de quem? Para quem e para quê?
Aí toda vez quando eu falo isso, eu tomo um certo cuidado para as pessoas entenderem que não é uma atitude iconoclasta diante do patrimônio, tá? É uma pena que a gente tenha assistido aí, né? O Hotel Flávio, né, ali no centro, outros casarões que estão sendo destruídos. Agora, e se a gente perguntar, né, à população qual é a relação de afeto e pertencimento que a cidade estabeleceu entre ela e esses espaços, é nenhum. Por isso que ninguém vai ligar quando, né, um prédio desse cai, é demolido, porque as pessoas sequer sabem a razão da existência dele. Então, se não houver, né, então assim, tombou um prédio, a gente falar agora do Livro Verde, né? Tá, vai funcionar o que ele agora? Vai ser uma livraria? Vai ser um museu? Vai ser um centro cultural? Vai um estacionamento? Não, mas entendeu? Mas para que aquilo não vire um estacionamento daqui a alguns anos, aquilo precisa ser culturalmente habitado. Senão vai ser só um prédio tombado. E um prédio tombado e fechado, ele é só um prédio. O que faz dele um instrumento de preservação de uma memória coletiva, que é o que torna ele um patrimônio, é exatamente o uso, né? A função social e cultural dele. Eu dou muito exemplo das pessoas que falam, mas o patrimônio de Campos, justamente você falou, se você não tem uma vivência tanto social ou uma vivência histórica de conhecimento daquilo ali, não tem nenhum problema cair, né? Você não conhece, não sabe o que é, não sabe o que representa. É só uma casa velha, gente. Aí eu dou o exemplo do centro do Rio. O Rio, você chega no Teatro Municipal, aí, por exemplo, você fala ali com o Hotel Flávio, deixa o Hotel Flávio cair, não tem problema. Aí você chega para um carioca e fala assim, vamos tombar ali vamos destruir aquele municipal ali. Acabou. Você imagina a grita que daria. Então, assim, por quê? As pessoas têm vivência. Não é só porque é bonito o prédio. Exato. Aqui nós derrubamos o Trianon. E tinha vivência, mas enfim, Campos é um caso sugênero. Mas é o que você falou, a questão de pertencimento e uso. Se você restaurar o Solar dos Arizes, que está agora com 2.200.000 para a prefeitura para poder fazer. Eu até publiquei agora no Instagram, deu até um engajamento bom lá, muita gente comentou. Alguns falaram que em relação ao condomínio, alguns falaram em relação ao custo. 2 milhões para um patrimônio daquele porte é muito pouco. É o início. Pouquíssimo. Então, mas 2 milhões só para reparo emergencial, não é todo um cuidado que tem que haver. Inclusive, o entorno do Arizes, ele é tombado pelo IPHAN, né? Um tombamento federal, isso gera todo tipo de burocracia. E ali pode ter, inclusive, um sítio arqueológico ali no entorno. Porque se fizer essa reforma e não se pensar como é que aquilo vai ser depois, ocupado, exatamente. Daqui a 10 anos ele vai estar novamente no mesmo estado e vai estar reformando de novo para continuar lá. Aliás, aconteceu o restauro do telhado, agora em 2001, salvo engano, e voltou a ficar destruído, como você falou, não tem uso. Então, eu acho que a gente deve discutir o uso, não discutir não só a restauração, discutir o uso, senão a gente vai continuar vendo tudo sendo destruído. E aí eu queria ouvir de você também, para a gente caminhar para o final, sobre o mercado. A gente tem falado sobre o mercado alguns programas aqui, né, Nogueira? Mercado municipal. Eu discuto muito isso internamente com algumas pessoas, inclusive a Tereza Peixoto, da UENF. Vitor Menezes, que é uma apaixonada. A Catarina Prata, do IFE, de arquitetura. Discuto com essas pessoas que têm uma visão muito capacitada sobre o assunto e também oposta à minha. Porque eu acho que o meu ponto de vista é que a abertura daquela fachada do mercado é um ganho muito bom para a cidade. Uhum. Você gera pertencimento ali, o que a gente falou, você gera ambiência, as pessoas vão para ali. Eu acho que tem que manter as lojas que já são dentro do mercado, criar-se novas, enfim, eu acho que é um ganho você tirar a feira dali e colocar a feira, a proposta da prefeitura, atrás na Praça da República, atrás da rodoviária. Mas isso gera também uma mudança de perspectiva para os feirantes, enfim, as pessoas que vão ao mercado. A Tereza Peixoto pontua isso, porque como é que você mexe numa feira que já é estável ali e tal, enfim. Qual a sua visão? Qual a sua você concorda, igual naquela visão binária que a gente está falando. Você é contra ou a favor? Eu contra ou a favor. Aquela região ali, ela infelizmente, assim, me perdoem, né? Talvez eu crie aqui algum certo desconforto. Aquela região ali, para mim, ela passou a ser um caso perdido desde que colocaram aquele viaduto.
aquele viaduto ali, né? O Parque Alberto Sampaio, daí você tinha um mercado, do outro lado você tinha um Parque Alberto Sampaio, né? Um teatro de arena, aquele... Não é bem um chafariz, né? Esqueci aquele monumento, né? Que fica ali, que é tipo... Praça das Águas ali. A Praça das Águas. Então, antes daquele viaduto... É que nem usa mais, né? Nem usa. Aliás, voltando ao Rio, o Eduardo Paes teve que derrubar um viaduto para justamente fazer isso depois. Né? Pois é. Então, antes daquele viaduto, você tinha até como pensar, por exemplo, né? Uma remoção dos feirantes, né? E aí você teria um mercado respirando ao lado de um parque que poderia ser utilizado, né, para uma série de programações culturais. Agora, hoje, assim, eu sinceramente eu olho para ali e eu não consigo ver um cenário diferente daquilo, tá? E aí tá, então retirar os feirantes dali, primeira coisa, colocar onde? É a primeira pergunta. Segundo, ok, o mercado vai ficar ali. Agora, a chance desse prédio, né, do mercado, não sobreviver sem aquele movimento da feira é muito grande. Percebe? Mesmo que se mantenham as lojas ali internas. Mas eu também não sei até que ponto a manutenção apenas daquelas lojas ali internas, né, será suficiente para a sobrevivência daquele. Porque a ideia é fazer um boulevard na frente, né, com bares e tal. Sim, não, eu acho tudo isso maravilhoso. Tá? Agora, a impressão que eu tenho é que às vezes, né, eu também não estou acompanhando, por isso não tenho, né, estou falando aqui de tudo hipótese, né, tudo achismo, não estou acompanhando esses estudos. Se é um projeto que vai adiante, eu acho tá perfeito, mas assim, o que acontece às vezes na cidade é que pessoas sérias levam um tempo enorme estudando, construindo um projeto como esse, e às vezes interesses políticos vêm do nada e faz de qualquer jeito, entende? Que foi o que aconteceu com aquele bendito daquele viaduto, né, ali em cima do Parque Alberto Sampaio. Então, assim, se de fato há um projeto que prevê uma remoção desses feirantes para um local que seja adequado, que aí também a gente não pode romantizar essa situação, né? Você pode criar um problema econômico para um monte de gente. Tá? A ideia também pelo menos da prefeitura, né, é construir a nova feira antes de retirar as pessoas. Não, sim, mas olha só, mas mas aí o Alberto Sampaio né? foi construído, tá ali. A Praça da Bandeira, ali perto da rodoviária, que totalmente abandonado. Então a questão assim, é um projeto de fato, ou é algo para, né, você criar aí uma pauta política? Porque se há um projeto sério de revitalização e com entendimento de como que aquilo vai ser mantido ali depois, beleza. Agora, não pode ser você acordar, vamos tirar a feira dali e botar lá, não sei aonde, sem saber o que você vai fazer depois com o prédio do mercado. Você falando, eu estava lembrando da Praça São Salvador, né? Um espaço de ambiência, que eu acho que chegou uma pessoa ali, acordou e falou assim, vamos criar um vamos cortar as árvores todinhas e colocar um monte de túmulo. E parece que é um monte de túmulo. Né? Vamos cortar as árvores, tirar os bancos. O que o projetista pensou? Eu falei, não pensou. Não gostei desse. Aí chegaram a falar até na Praça Vermelha da Rússia, que não tem. O próprio chafariz belga, né, que foi quando foi inaugurado aquilo, né? Temos um chafariz belga maravilhoso. Há quantos anos aquilo ali sendo foco de mosquito? Sejamos justos, quem fez uma boa reforma ali, colocou inclusive, acho que águas, não sei se dançantes, eu posso falar assim, foi Rosinha, foi no governo dela. Houve uma restauração, uma recuperação ali da... Praça Arnaldo, né? A praça que deixou aquele foi com os túmulos. E aí foi uma mistura de Arnaldo com o Mocaibe. E aí tem como só fazer uma observaçãozinha rápida. Eu sei que o então, tempo havia um mau uso daquela praça muito ruim, mas as pessoas criticam, cobram, mas nunca fizeram nada. Eu acho que assim, se a gente for destruir tudo que está sendo mal utilizado, eu acho que há na cidade às vezes um programa de assinatura, né? Todo mundo quer deixar a sua assinatura. E aí, para deixar a sua assinatura, eu preciso, às vezes,
deixar ao Léo aquilo que foi assinado pelo anterior, porque todo mundo quer deixar a sua marca, né? Só que não é assim, as coisas não podem, né, funcionar dessa maneira, né? Então, assim, enquanto for essa cultura da minha assinatura, né, a assinatura do meu governo, foi o meu governo que fez, a gente não vai caminhar muito, não. É a vaidade, né? A vaidade. Aliás, que o nosso campo também tem bastante. Né? Não, isso aí. Não, a vaidade ela é saudável, né? Desde que né? não seja autodestrutiva. Como dizia aquele no filme O Advogado do Diabo, né? Lá, o pecado favorito do diabo. Exatamente. O pecado preferido. Aqui, vamos lá, 8h55, podemos fazer o sorteio do livro aqui? Vamos lá. Fechamos aí, beleza? Sim. Hoje, então, para quem participou aqui, para quem deu bom dia, deixa eu copiar aqui o link, entrou aqui o Átila Barbosa também. Enfim, deixa eu copiar o link, vou jogar lá no aplicativo sorteador do Face. Eu comentei também, então. Não, mas se você ganhar, não vai valer, né, Edmundo? Aí vamos dizer que é. Aí é marmelada, né? 34 anos aqui trabalhando em rádio, fazendo os sorteios tudo direitinho, e você. Aí o apresentador. Aí tira a credibilidade. Aí eu jogando 34 anos fora aí. Então vamos lá. Para quem participou, para quem deu bom dia aqui, comentou, automaticamente, conforme a gente anunciou, vai concorrer esse livro agora aqui do Adriano Moura. Só tem que ter o link válido aqui, para aí. Deixa eu copiar para outra página aqui então. Esse livro aqui é o anterior, né? O Invisível é o anterior. Invisíveis, né? Invisíveis, perdão. A Inocência dos Mortos, que vem aí e está sendo já pré-vendido pela página da editora. Editora Patuá. Até dia 5. Obrigado. E que está aqui copiado aqui, inclusive o link. Clicou nesse link e já vai direto para a Inocência dos Mortos. É que eu copiei o link aqui do Face, mas o que aconteceu? Acho que eu autorizei lá a página errada. Só um instante aí para a gente sortear agora aqui com a página certa. Acho que agora foi. Pelo menos apagou tudo aqui, gente. Não me deixa na mão, não, que eu tô ao vivo com a cara aqui quente aqui, ó. Sim, pior que me deixou na mão. Não foi. Vou tentar reenviar aqui para saber o que aconteceu. Também, como eu abri a página muito cedo, de repente pode ser isso que tenha. Deixa eu autorizar aqui o sorteador. Perdão, gente. Mas ao vivo não tem para onde fugir, não. Como eu estou narrando tudo certinho aqui para não dar errado, não estou mostrando as imagens, mas estou narrando aqui, vale o crédito aí. Vamos lá. Colar esse link aqui e ver se agora vai. Agora foi. Agora é só clicar em carregar comentários. Vamos lá. Benção. Foi. E cadê o sorteado, gente? Tá aqui, ó. Entrou a gente ao vivo aqui e tudo. Aonde que fica o sortear? Sortear, tá aqui, ó. Publicação. Até amanhã a gente consegue. Aguenta aí. Não, agora não é culpa minha mais não, hein? O comentário é bom dia a todos. Cadê o nome do ganhador, gente? Todos tem o meu. E tem o de Renato Carvalho. Sorteou pelos comentários, olha que doideira. Não colocou o nome, né? Então foi o Renato Carvalho de Oliveira. Então foi o Renato? Só ele que falou bom dia a todos? Eu também, mas aí não. Bom dia a todos. Peraí, bom dia. Não, várias pessoas. Noêmia. Peraí, deixa eu fazer de novo aqui. Faz de novo aí. Ô, Fernando, só enquanto você me responde, então, deixa eu copiar novamente aqui e autorizar o sorteador aqui. Só uma coisa, você lança o livro oficialmente quando? Oficialmente, só repetindo, porque você falou já mais cedo. Isso, aqui em Campos, oficialmente, no dia 7 de junho, né, a gente faz o lançamento presencial aqui com leituras de trechos do livro. Santa Paciência, né? Isso, da peça, né, que a gente está montando uma peça sobre o livro, que estreia em julho, mas o livro físico, né, já está chegando aqui na cidade para um evento no dia 7 de junho. Você já montou peça do Nelson Rodrigues?
Não. Eu acho que Nelson Rodrigues é um dramaturgo dificílimo de se montar. Eu acho dos mais difíceis. Eu pergunto por isso, porque ele deve ser bastante complexo se montar uma peça do porque são personagens psicologicamente muito complexos, né? E ele tem uma dramaturgia que é muito limítrofe entre a tragédia e a comédia. Então, se você não souber dosar, né, perde a mão e faz sem querer uma novela mexicana. Você transforma, né, a obra rodriguiana numa novela mexicana. Ele mexe com muitos tabus, né? Muitos tabus. Sorteios? Agora foi. Saiu para aqui, deixa eu abrir para conferir aqui. Quem ganhou o sorteio aqui, deixa eu achar a florzinha aqui, que está no Luiz Carlos Duarte Peçanha. Professor Luiz Carlos, seu companheiro. Luiz Carlos. Legal. Aí, ótimo. Que show. Mas essa agora foi certinho, foi direitinho. Então, o Luiz Carlos... Agora fica na rádio, né? Então, é isso que eu ia falar. Pode passar aqui, Luiz Carlos, de preferência até pela manhã até meio-dia ou depois de 3h30, 4 horas da tarde, para retirar o seu livro. E você, meu caro, vou pedir você, Adriano, para deixar o autógrafo aí para... Com certeza. Por favor, Beto, com esse braço bom aí que não vai lá. E por hoje, eu agradeço a você e desejo muita sorte. Muito obrigado. Sempre na sua vida, a gente é muito fã do seu trabalho. Obrigado mesmo. Obrigado por mais uma vez estar aqui conversando com vocês, né, e discutindo essas questões tão relevantes, né, com o Edmundo. E é um espaço aberto não apenas para a gente trazer essas problematizações, mas também para divulgar o que a gente está produzindo. Acho que esses espaços da imprensa, sem eles fica difícil também da gente levar muitos desses projetos adiante. E prometo aqui que aquela ideia lá do seminário, né, a gente vai vamos pensar com carinho aí numa extensão para ele. Pessoal, o Livro Verde já funcionando como um centro cultural, né? Amanhã ou depois. Aliás, ontem teve reunião, foi o primeiro passo, não foi? Quem sabe? Já pode sediar um seminário também assim, né? Meu caro Edmundo Siqueira, obrigado por hoje e até amanhã. Olha como é que todo mundo tá ligado aí, ó. Você entendeu, Adriano? A gente poderia fazer... Eu falei até amanhã é feriado. Amanhã é feriado, né? Aí, ó, um já pulou aqui, o outro já gritou ali. A gente podia fazer um programa amanhã, eu você sobre o dia de trabalho. E eu só vocês dois. Se for depois de meio-dia, pode ser. Mas o pior é que amanhã, gente, eu acordo 4 horas da manhã. Amanhã a gente acorda 4 horas da manhã também. É um negócio de doido. Quando não esquece o despertador do celular ligado. Edmundo, obrigado por hoje e até quinta. Amanhã é feriado, a gente excepcionalmente não teremos aí o Folha no Ar. Obrigado Nogueira, obrigado quem nos acompanhou, obrigado Alberto aí. Não vou agradecer o programa do sorteio não, porque demorou, deixou você na mão, mas agradeço... Acho que era um probleminha entre a cadeira e o computador, você não sabe? Agradeço muito a presença do Adriano, a gentileza do sorteio do livro, ele já autografou aqui, eu quero comprar um exemplar também para ele autografar. Vou esperar o próximo, esse que tá vindo no pré-lançamento, eu vou... Deus quiser, vou estar lá no lançamento para adquiri-lo e para pegar um autógrafo seu lá. O Adriano é uma pessoa de muita capacidade acadêmica e muita capacidade artística. Não é tão simples conciliar as duas coisas. A gente estava conversando aqui no intervalo, né, da dificuldade. Muito desdobramento. Da dificuldade da gente escrever textos literários e textos acadêmicos e textos para o jornal. São formatos diferentes. E a gente precisa, enquanto escritor, se desdobrar enquanto tantos outros afazeres, né? Mas Adriano faz isso muito bem. Agradecer e falar que amanhã, nosso feriado do trabalhador, se Nogueira quiser vir, a gente faz. É traído pela... Amanhã nós vamos 10 horas da manhã, lá no Samba na Praça, outro projeto muito Samba bacana, que está tendo o apoio do Sindipetro NF. Eu acho essa parceria público-privado, isso tem que funcionar sempre também. Então está todo mundo convidado a partir de 10 horas da manhã. Mas quinta-feira estamos de volta, se Deus quiser. Valeu, gente, obrigado, bom dia a todos, uma ótima terça-feira. A gente segue por aqui com muita música a partir de agora até meio-dia comigo e depois com toda a nossa programação, é claro. Folha FM
com o Folha no Ar oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Com qualidade superior, muito mais rápido, tudo num só clique. E o melhor, com pressão